Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia, que delícia, sexta-feira. Seja muito bem-vinda, mulher, você é preciosa. Hoje eu tô um pouquinho fanha, porque a minha rinite atacou, mas vamos pra live mesmo assim. E bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá. Hoje nós vamos falar um assunto que eu atendo muito, 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 muito. Sei, mas não faço. Por que eu sou assim? Ou seja, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei quais são as ações que eu preciso tomar, mas eu não tomo. Por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Né? E a gente sabe que existem ações bloqueadoras, ações autossabotadoras, mas hoje eu vou explicar tintim por tintim. Então, se você não me conhece, eu sou Pri Castellani, sou terapeuta neurocomportamental e eu ajudo mulheres a resolverem seus conflitos internos para que elas tenham equilíbrio emocional, sem precisar de anos de terapia. Então, seja muito bem-vinda à nossa live, seja muito bem-vinda aqui. Compartilhe com o maior número de mulheres. Existem muitas mulheres, muitas e muitas mulheres fragilizadas emocionalmente. E isso atrapalha, está influenciando no casamento delas, está influenciando no trabalho delas, na produtividade, na maternidade. Então, se você conhece alguma mulher que ela respira, manda essa live pra ela, porque com certeza de alguma forma vai ajudar ela, tá bom? Então, bora lá. Porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Por que isso acontece? É... São... A gente primeiro precisa entender como que funciona um comportamento. O que é um comportamento? O comportamento são as ações diárias que a gente toma. Então, se eu acordo, se eu escovo o dente, se eu como, se eu durmo, se eu converso, se eu falo, se eu choro, tudo isso são comportamentos meus. Se eu brigo, se eu grito, se eu discuto com alguém, se eu fico nervosa, tudo isso são comportamentos que nós temos, são ações, tá? Só que tem um grande problema de tudo isso é que as pessoas acham que o comportamento delas é relacionado ao que ela sabe, é relacionado a ela, o quanto ela raciocina em relação àquilo. E no decorrer dessa live, eu vou explicar para vocês que, na verdade, o nosso comportamento ele só é o resultado final. Você muitas vezes não controla o seu comportamento. Você muitas vezes é dominado pelo seu comportamento. Mas o nosso foco é o quê? Mudar os nossos comportamentos na força do nosso braço. Pra quê? Pra gente se enquadrar, pra gente se sentir aceita no ambiente que a gente tá. Então aqui eu vou falar alguns pontos muito importantes. Talvez alguns pontos bem. Alguns pontos que vai mexer aí com o seu emocional, mas se a gente não faz isso, a gente não consegue, como fala, ser revelado em nós. Por quê? Eu preciso revelar a mente de vocês para a gente confrontar o coração. Porque tudo que está registrado no seu coração vai fazer você agir. E 95% do que está registrado no seu coração você não faz nem ideia. E você só está reagindo, reagindo, reagindo. E você nem sabe por que você está fazendo isso. Então, vamos conversar sobre por que eu me comporto assim, por que eu não mudo. E muitas vezes a gente também fica irritado com outras pessoas à nossa volta. Ai, mas o fulano falou que ia fazer tal coisa. O fulano fala, 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 mas não faz. Nossa, o fulano ele começa o negócio, mas não dá continuidade. Ele sempre desiste no meio do caminho. Aff, isso daí não tem futuro não, pelo amor de Deus. Então hoje eu vou explicar aqui o porquê de tudo isso, tá? São situações na qual a gente convive todos os dias e isso faz uma grande diferença. E detalhe, quem vive isso, que é a grande maioria, mas a maioria não assume, quem vive isso sofre.
sofre e muito, porque não gostaria de fazer o que faz, mas acaba fazendo. Por mais que ele tente, por mais que ele lute, por mais que ele não consegue, ele acaba fazendo o que ele não quer fazer. Por quê? Porque comportamento é só 95% de ações que já estão programadas. Eu não faço nem ideia. Nem ideia. Então vamos lá. O que nos faz agir? O que são comportamentos? Bora lá. Todo comportamento, ele vem de um pensamento. Nós não paramos de pensar um minuto, mas todo comportamento nosso vem de pensamentos da nossa mente. Ai, que chato esse nariz. E esses pensamentos, todos os nossos pensamentos vão gerar o que em nós? Sentimentos. Sentimentos que vão gerar em nós os nossos comportamentos. Então, se eu tenho pensamentos bons, eu vou ter comportamentos bons. Se eu tenho pensamentos ruins, eu vou ter comportamentos ruins. Porém, 5% da nossa vida, nós temos clareza dos nossos pensamentos. 95% nós não temos clareza dos nossos pensamentos. Então, esses pensamentos, eles geram em nós comportamentos indesejados. Muitos pensamentos positivos, muitos pensamentos bons, produtivos, vão gerar comportamentos produtivos no automático. Mas muitos pensamentos ruins vão gerar comportamentos ruins. E a gente não tem controle disso, porque tá 95% guardadinho lá no nosso subconsciente. E nós somos movidos 5% pelo nosso racional, pelo nosso consciente e 95% pelo nosso inconsciente. Ou seja, é a bolinha, é o iceberg. Então, a ponta do iceberg é 5% do que a gente tem clareza e tal. E 95% é o que a gente não tem clareza. E é onde a gente pode ter clareza, pode descobrir o que tem ali, porém, a gente precisa das ferramentas certas, da forma correta para você conseguir agir. Então, o que forma os pensamentos? Por que eu tenho um pensamento ruim que eu não quero ter? Todo pensamento, ele tem uma fábrica. Essa fábrica são os tanques emocionais. Se você não assistiu minha live de tanques emocionais, eu te incentivo a você ir lá assistir. Porque é o ponto-chave, assim, de você ter um entendimento básico do seu subconsciente. Nós temos os tanques emocionais do pai e da mãe. Eu não vou explicar detalhadamente, até porque tem essa live. Mas os tanques emocionais, eles são fábricas de pensamentos. Eles são geradores de pensamentos. E conforme os seus tanques emocionais, vão ser as suas ações. Conforme você demonstra como que está os seus tanques emocionais através do seu comportamento. Então, hoje, com a experiência que eu tenho, com a clareza que eu tenho, com a vivência que eu tenho, hoje qualquer comportamento ele não passa despercebido por mim. Pode ser que eu não saiba lidar com ele naquele momento, mas eu consigo identificar um comportamento ruim que a pessoa tá tendo e eu consigo entender que essa produção ruim tá sendo gerada no tanque emocional dela. E aí, ou ela precisa resolver o tanque emocional do pai, ou ela precisa resolver o tanque emocional da mãe. E geralmente é necessário resolver os dois. Por quê? Porque os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles nem imaginavam que tinha isso. Ninguém nunca explicou para eles o que existia tanques emocionais. Então, é óbvio que eles falharam. É óbvio que eles talvez não preencheram o tanque da maneira que deveria preencher, não fizeram o que deveria fazer, mas eles deram o melhor deles, dentro da capacidade e dentro do que eles tinham. E se eles não te deram nada, como pai e mãe, se eles não te deram nada,
os seus avós não deram nada para os seus pais e assim sucessivamente. Então que pena, porque eles não tiveram nada. Então, em vez de você se colocar na posição de coitada, de vítima, você não é vítima, você é protagonista da sua história. Então entenda, o seu pai e sua mãe, ele é tão vítima quanto você. Só que as vítimas, elas se tornam paralisadoras, assim como o medo que eu falei ontem. Protagonistas, eles pegam tudo o que acontece na realidade da vida deles e eles transformam em coisas boas, eles transformam em sucesso. Então, os seus tanques emocionais, eles precisam ser restaurados. E como eu falei, às vezes você pode restaurar só o da sua mãe, às vezes você pode restaurar o do seu pai, mas na grande maioria é necessário restaurar esses dois tanques emocionais, porque eles são as fábricas de pensamentos. Todo pensamento, você acreditando ou não, todo pensamento vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação. Toda ação é um comportamento. Então, se eu sou explosiva, se a pessoa fala uma coisa pra mim e eu reajo no grito, no xingo, na porrada, eu tenho pensamentos já guardados em relação a mim mesma. E que quando a pessoa aciona aquilo, joga uma pólvora ali. É assim, ó. Os nossos pensamentos, eles estão em dois ambientes. Um ambiente de tranquilidade, de paz, de zen. Pensa num ambiente zen, numa sala zen, numa sala que você entra e você sente paz. Você sente, nossa, um lugar maravilhoso. E uma outra sala que tá cheio de bombas, lembra? Não sei se vocês assistiam o Pica-Pau, que ele tinha aquelas bomba vermelha que ele acendia, jogava, explodia, cheio daquelas bombas, com pólvora, com um monte de coisa. Nós temos exatamente esses dois ambientes dentro do nosso subconsciente. Os ambientes, então quando eu aciono a sala Zen, eu tenho comportamentos bons. Quando eu aciono a sala cheio de pólvoras, bombas e um monte de coisa, eu jogo uma faísquinha ali, bum, a explosão vem. E os nossos tanques emocionais são essas salas. A diferença é que, às vezes eu tenho duas salas, dois tanques emocionais zen. Às vezes eu tenho um tanque emocional zen, um tanque emocional com pólvora. Ou às vezes eu tenho os dois tanques emocionais como pólvora. Como pólvora, como bomba, como fogo de artifício. Então, qualquer coisinha que aconteça ali, eu aciono, sai explodindo tudo. E de verdade, você não tem controle. Se você não tiver entendimento de fato dessa sala, se você não tiver entendimento de fato o que você precisa restaurar, o que aconteceu ali, de fato você só vai viver reagindo, que é o que a maioria das pessoas fazem. É o que eu fiz por muito tempo. Então deixa eu só falar um pouco aqui para vocês. Todas essas lives que eu faço, esse conteúdo que eu coloco, eu primeiro aprendi na minha vida. Então aconteciam situações comigo que eu não gostava. Eu via comportamentos em mim que eu não gostava. E a partir desse comportamento que eu vi em mim, eu falava, gente, eu não quero ser isso. Por que eu faço isso? Não é possível, gente. Como pode um ser fazer isso? Eu não queria ter feito, por que eu fiz? E aquilo ficava me corroendo, sabe? E aí eu fui estudar, falei, gente, não é possível, deve ter alguma explicação. E eu sou muito curiosa, então eu começava a estudar. E aí, eu começava a descobrir algumas coisas. Então, pra você resolver o comportamento X, faça isso. Aí eu ia lá e fazia. Me dedicava. Pra você tratar isso, esse comportamento ruim, você tem que fazer o curso tal, a aula tal. Eu ia e fazia. E aí,
eu fui aos poucos, você imagina, indo de comportamento em comportamento, comportamento em comportamento. E aí, eu falava assim, não, gente, é muito lerdo, eu preciso de que isso seja mais rápido, eu preciso que isso me cure. Mas os meus comportamentos eram tão ruins assim, em muitas áreas, principalmente da área financeira e principalmente da área emocional, porque eu era uma pessoa extremamente reativa, eu era uma pessoa extremamente explosiva, e eu era uma pessoa que vivia um dia, por exemplo, hoje eu tava muito bem e amanhã eu já tava péssima. Hoje eu fazia planos e planos e mais planos. E amanhã, toda a minha empolgação, os meus sonhos, quer saber, não vou fazer mais merda nenhuma. Não vou fazer mais nada. E eu ia assim. E isso me incomodava demais. Às vezes eu falava as coisas que eu ia fazer e não fazia. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu não sou mau caráter, eu não quero mal das pessoas, por que eu faço isso? Porque eu não controlo os meus comportamentos, eu controlo os meus pensamentos. Eu consigo controlar os meus tanques emocionais. Mas para eu ter esse controle, eu preciso entender como ele funciona. Eu preciso entender de fato que ele me domina, porque as pessoas não acreditam nisso. As pessoas não acreditam que o seu emocional, que os seus tanques emocionais dominam você, porque eles são as fábricas dos seus pensamentos. Então, por exemplo, vamos lá. Imagina comigo, vou fazer agora um exercício aqui rapidinho, só para você entender como os seus tanques emocionais, eles já estão, como fala? Eles já agem com um padrão. Então você tá lá, você tá andando na rua, a rua é deserta e escura, você tá andando na rua, tranquila, tchau. Só que aí, a rua é deserta, só você tá lá. De repente você sente que tem alguém te seguindo. De repente você sente que tem alguém te seguindo. Você começa a andar, aí automaticamente seu coração já vai disparar. Por quê? O que veio na sua cabeça? Veio o seu pensamento de: caramba, tem alguém me seguindo. Eles ou vão me assaltar, ou vai abusar de mim, ou vai fazer alguma coisa. E aí seu coração já dispara. Você já começa a ficar com a mão suando, você já começa a querer acelerar o passo. É automático as suas ações e é muito rápido. E aí o que você faz? Você acelera o passo e começa a correr. E nisso você percebe que a pessoa de trás está correndo atrás de você. E você fica mais desesperada ainda. Então olha só, você estava tranquila na rua porque você estava só você. Você percebeu que tinha alguém atrás de você. Você automaticamente já veio pensamentos ruins. Ele vai me assaltar, ou ele vai abusar de mim, ele vai fazer alguma coisa. Já veio sentimentos péssimos, ou seja, medo, desespero e insegurança. E você automaticamente vai começar a acelerar o passo com uma fuga para você se autoproteger. Só que aí chega uma hora que você olha para trás, e quando você olha para trás, você vê que é o seu irmão. E que, na verdade, ele tá tentando te acompanhar para te levar para casa em segurança. E quando você vê que é seu irmão, você dá um alívio. Você fala, ai, que susto, menino. Achei que era alguém me assaltando. Achei que era alguém... Ele falou, mas eu tô te chamando. Só que eu tô de fone de ouvido. E eu não ouvi meu irmão me chamar. Mas o meu pensamento, ele fez eu pensar coisas que não estavam acontecendo naquele momento. Ele fez eu sentir coisas desnecessariamente porque não estava acontecendo naquele momento e fez eu agir de uma maneira que eu não precisava agir naquele momento. Então é um exemplo bem bobinho, mas nós agimos assim todos os dias. Nós vivemos assim todos os dias. E o pior, nesse exemplo a gente teve a opção, a gente teve a sorte de descobrir que era um irmão, alguém do bem. Mas muitas vezes, nos nossos pensamentos diários, das nossas ações diariamente, nós não temos essa solução no final.
Nós não temos. Nós temos a solução, que é o quê? Que eu sempre concordar com o meu pensamento. Eu sempre concordo com ele. Eu sempre afirmo o que ele tá falando. Então, se eu tenho pensamentos que eu não sou boa o suficiente, se eu tenho pensamentos que eu faço, mas eu não tenho valor, se eu tenho pensamentos que, tudo que eu começo eu não termino, se eu tenho pensamentos que eu tenho sonhos, mas eu não consigo realizar, não é pra mim. O fulano consegue realizar, mas eu não sou boa o suficiente pra isso. Se eu tenho esses tipos de pensamentos, porque com certeza os seus tanques emocionais não estão bem. Com certeza os seus tanques emocionais, eles estão muito, muito debilitados, muito fragilizados. E enquanto você não restaurar os seus tanques emocionais, enquanto você não restaurar de fato eles, ou do pai ou da mãe, ou os dois juntos, você vai continuar tendo pensamentos ruins. Porque o pai e a mãe, nós somos 50% do pai e 50% da mãe. Só que esse 50% não se resume só no meu pai e só na minha mãe. Meu pai também carrega os 50% dele, de cada pai e mãe, e minha mãe também carrega. Então, são coisas que a gente vai carregando dentro da gente, sem a gente saber que de fato aquilo tá nos prejudicando. E o pior, ou melhor, eu acho que é o melhor de tudo, a gente pode se livrar disso. A gente não precisa carregar isso pra nossa vida. Muitos e muitos anos da minha vida eu acreditei em karmas. Muitos anos da minha vida eu acreditei que aquilo era meu karma, eu tinha que aceitar e viver aquilo. E hoje eu entendi que não, eu não preciso carregar a estrutura de fragilidade e debilidade dos meus pais. Eu preciso carregar só o que é bom deles. E eu consigo fazer isso de uma maneira profunda dentro dos meus tanques emocionais. Então, hoje, por que eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço? Porque o saber é racional, tá no 5% real. O saber está da ponta do iceberg, tá na superficialidade. Então, eu saber que eu não posso tomar Coca-Cola porque ela faz mal, eu saber que eu não posso usar droga porque ela faz mal, eu saber que eu não posso fumar, eu saber que eu não posso gritar, eu saber que eu não posso xingar, eu saber que eu não posso me alterar, eu saber que eu não posso ser agressiva, isso é fácil, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Mas por que eu ajo dessa maneira? Por que a minha ação, meu comportamento não condiz com o que eu sei? Porque a sua ação não depende do racional. A sua ação depende do seu emocional. E dentro do seu emocional tem os tanques emocionais. Então é tão importante a gente entender os comportamentos, por quê? Porque a gente julga os comportamentos, tanto nosso quanto do outro. E inconscientemente ou conscientemente a gente quer de toda forma, de todo jeito mudar esses comportamentos de uma maneira avassaladora, de uma maneira impossível. Eu quero mudar logo, eu não aguento mais esses comportamentos. Só que enquanto a gente focar apenas no comportamento, a gente não acha a solução. Mas se a gente entender, conseguir ler os comportamentos, a gente consegue achar a solução. E eu quero dar alguns exemplos aqui para vocês, para ficar claro. Eu tenho uma filha de 6, um filho de 7. E criança é puro comportamento. E tem horas que eles têm comportamentos bons, tem horas que eles têm comportamentos ruins. E aí o que acontece? Todas as vezes, e assim, eu entendo que eles estão no desenvolvimento. Então, quando eles têm um comportamento ruim, por exemplo, eles estão fazendo muita birra, eles estão fazendo muita bagunça desnecessária, eles estão agitados, eles estão rebeldes, eles estão desobedientes. Antes de eu ter esse entendimento, o que eu achava? Eu achava que eles estavam me afrontando, me desrespeitando. Eu achava que eles estavam me provocando.
Por quê? Porque o meu emocional se igualava ao deles. Aí teve um dia que eu ouvi de uma pessoa que ela falou assim: o cérebro maduro deveria ser o seu e não dos seus filhos. Quem tem que dar resposta para eles é você e não eles a você. Eles só estão fazendo isso porque o emocional deles está com um monte de fio todinho emaranhado. E o seu papel, o seu único papel é ir lá, pegar esses fios, separar e colocar em ordem. Esse é o seu papel como mãe. Mas como que você vai fazer isso se o seu emocional também tá com um monte de fio emaranhado? Que quando o deles explode, o seu também explode. E sabe assim, aquilo foi muito duro pra mim. Eu falei, caramba, nossa, eu me senti a pior mãe do mundo. Mas depois eu comecei a entender. E era verdade. Hoje, quando eu percebo esses comportamentos ruins com os meus filhos, eu entendo que muitas vezes é uma carência. Muitas vezes eu não supri o tanque emocional deles daquele dia. Então, por exemplo, a Clara. A Clara, ela é explosiva que nem eu. Então, ela tem esse perfil de explodir. Ah, o Joaquim não. O Joaquim já guarda pra ele. O Joaquim já faz drama. O Joaquim, ele já fica quietinho no canto dele. Cada um age de um jeito. E aí, o que acontece? Quando eu percebo que o Joaquim tá muito dramático, que ele tá fazendo muito drama, qualquer coisa ele faz drama, é porque eu não preenchi o tanque emocional da maneira que ele precisava. E às vezes eu quero encher da maneira que eu preciso. E na verdade eu tenho que encher da maneira que ele precisa, porque o tanque emocional é dele. E a Clara, quando ela tá muito explosiva, muito rebelde, eu percebo que eu não enchi a maneira correta o tanque emocional dela. E eu tenho essa função de fazer isso até os 13 anos da vida deles. Assim como meu marido também tem. Eu preencho todos os dias os tanques emocionais deles da maneira correta? Não, eu sou um ser humano. Não, mesmo sabendo, mesmo eu tenho conhecimento, eu não preencho todos os dias da maneira correta. Mas eu consigo perceber o dia que eu não nutri da maneira que eu deveria, hoje eu consigo analisar e correr atrás e corrigir. Mas infelizmente 90% das pessoas não conseguem. Por exemplo, ontem, toda quinta-feira eu tenho um grupo de célula e a gente se reúne, a gente faz oração, a gente conversa, a gente lancha, né? A gente faz uma comunhão bem gostosa. São pessoas maravilhosas. E aí começou uma onda de adolescentes chegando nessa célula. Muitos adolescentes. E os adolescentes, principalmente hoje, eles estão, como fala, extremamente à flor da pele. Eles estão extremamente... Não, ou é 8 ou 80, né? É difícil eles acharem o meio termo. E aí, as pessoas, elas têm medo de adolescente, né? Elas já ficam, eu não tenho paciência. Porque eu não sei lidar com esse povo. Pra mim é difícil entender eles. É difícil mesmo. Só que a gente não pode esquecer que a gente viveu a adolescência. E nós não fomos compreendidos da nossa. Por quê? Porque os adultos não têm habilidades emocionais para lidar com eles. E ontem, eles estavam muito agitados, eles estavam bem agitados mesmo. Mas no final, o Espírito Santo ele conduziu de um jeito tão incrível, tão lindo, que o Espírito Santo tocou no coração de cada um. E aí eu como um ser humano carnal, pude entender que toda aquela euforia, toda aquela agitação, toda aquela rebeldia, toda aquela desobediência, todos aqueles impulsos que eles têm, na verdade só estavam demonstrando o quão desesperados eles estão. Todos eles ali, todos eles. Tem níveis, né? Tem do menor ao maior em relação à agitação, à desobediência, à causa, à contenda. Mas do menor ao maior, todos eles têm uma necessidade de ser aprovado pelo pai e pela mãe.
Eles têm uma necessidade de ser aceito pelo pai e pela mãe. Eles imploram para que um dia o pai e a mãe deles olhem para eles e falem: eu aceito vocês do jeito que vocês são. Eu olho para vocês, eu vejo vocês. Mas como os pais vão fazer isso se os pais estão nessa busca eterna de ser aceitos também pelos pais deles? Só que como o tempo passou, o subconsciente ele cria camadas, e que essas camadas é o nosso tanque emocional. E assim, na hora que acabou a célula, que eles foram embora, tudo, aí os adultos, eu fui até os adultos, a gente começou a conversar, e é tão engraçado, né, que as pessoas falam: nossa, a fulana é a pior de todas, né? É a mais atacada, é a mais atentada. E na verdade, a fulana que era mais atentada é a que mais estava ferida. É a que mais chorou. É a que mais pediu ajuda. É a que mais percebeu que ela não estava bem. É a que mais viu que ela estava sozinha e que ela só precisava de alguém para direcionar ela. E é exatamente assim com as crianças. Quando a gente entra no ambiente, a gente fala: nossa, aquele menino, ó, nem chega perto dele que ele é o mais atentado. Se você entender que o mais atentado é o que mais tem ferida dentro, você vai chegar até ele, você vai olhar de uma maneira diferente, ele vai saber. E quando esses atentados eles se entregam, meu Deus, isso é uma entrega profunda e verdadeira. Bom, eu cresci ouvindo que eu era relaxada, que eu era desorganizada, que eu não ia dar em nada na minha vida, porque eu era preguiçosa, porque eu não arrumava as coisas. O meu irmão, nossa, o meu irmão ele ia ser o cara da face da terra, porque ele é inteligente, ele sabe desenhar, ele sabe isso, ele sabe aquilo. E eu sempre vivi na rabeira do meu irmão. Eu sempre fui a irmã dele. Eu nunca fui eu. Sempre fui: você é irmã do Rafael? Você que é irmã do Castellani? Nossa, você não faz o que ele faz, né? Nossa, você não tem a letra que ele tem, né? Nossa, seu caderno não é igual ao do seu irmão. Nossa. Então eu cresci tentando ser o meu irmão. Eu cresci querendo fazer as coisas que ele fazia, gostar das coisas que ele gostava, falar do jeito que ele falava. Por quê? Porque eu falava assim: gente, eu não sou nada boa, mas se eu me aproximar dele, acho que vai dar bom. E na verdade só piorava. Por quê? Porque eu tava me afastando de quem eu realmente era. E é engraçado, né? Eu não via defeitos nele. Eu não via. Hoje que eu voltei para minha própria identidade, hoje que eu voltei para mim mesma, é óbvio que eu vejo os defeitos dele, porque todo mundo tem, né? Ninguém é perfeito. Mas eu vejo o como ele é especial nas funções e na qualidade dele, na identidade dele, e o quanto eu sou especial nas minhas. E é tão bom eu não precisar ser que nem ele. É tão bom eu não precisar viver a vida dele, porque eu tenho a minha. E é tão bom você se autodescobrir. Sabe, muitas pessoas elas falam pra mim: eu nasci assim. Eu tento, mas não consigo. Eu quero dar um gatilho aqui pra vocês. O nosso cérebro é como se fosse uma máquina de celular. Existem funções que o nosso celular não faz. Não faz. Por quê? Porque não tem programação para isso. E o nosso cérebro, existem algumas palavras que não é programado dentro dele, ele não consegue agir. A palavra tentar é uma palavra que o cérebro não consegue identificar ela. Ele entra em bug, ele dá pane. Por quê? Porque o tentar é o meio termo do ou fazer ou não fazer. E como não existe neutralidade nesse mundo, toda vez que fala em tentar, o seu cérebro vai identificar como não.
Então, quando você fala assim, ai, semana que vem eu vou tentar acordar cedo, eu vou tentar ir pra academia, vou tentar. O seu cérebro tá falando, semana que vem eu não vou acordar cedo, eu não vou pra academia, eu não vou fazer, não vou. A gente tem que começar a entender a maneira que o nosso cérebro funciona pra gente mesmo não ser auto-sabotada. Aqui em casa a gente tem uma frase, quem tenta não consegue. E não vai conseguir mesmo. Eu não vi uma pessoa que tentou e conseguiu. Eu vi uma pessoa que ela falou. Todas as vezes que ela falava que ela ia tentar, todas as vezes que eu falei que eu ia tentar, eu não consegui. O dia que eu falei, eu vou fazer até dar certo. Eu não quero saber se vai ficar bom ou se vai ficar ruim. Eu vou fazer. Eu comecei a fazer. É exatamente as lives aqui. Eu não tenho habilidade de fazer live, eu não tenho habilidade de ficar 24 horas no celular fazendo stories. Eu não tenho essas habilidades ainda. E eu nem sei se eu vou querer ter 100% disso, porque eu tenho vida atrás do Instagram. Mas, pra mim, todos os dias tá aqui, 7 horas da manhã, 7 e pouquinho, né? Nunca começou no mesmo horário. É um treino do que eu falava, que eu ia sempre tentar fazer, nunca conseguia. Ou melhor, todas as vezes que eu falei que eu vou tentar começar a fazer live sempre. Eu fazia 2, 3 vezes e eu parava. Sempre acontecia alguma coisa sobrenatural, extraterrestre, do aliens que me paralisava, mesmo não querendo. Ou meu celular quebrava, caía no chão, estourava. Ou acabava a energia aqui, a gente ficava sem energia, não tinha como fazer. Ou me dava ataques e ataques de rinite, como aconteceu hoje, só que eu consegui já controlar, já não veio tão forte. Eu falei, eu vou fazer assim mesmo. Com o nariz fanho, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu não estou tentando, eu estou fazendo. Então a palavra tentar, a gente usa muito ela, mas ela não tem funcionalidade no nosso cérebro. E toda vez, e para o nosso cérebro, a palavra tentar é algo que significa não. Não. Agora, quando fala, eu vou fazer mesmo que não esteja bom, vou fazer mesmo que não esteja perfeito, aí o seu cérebro ele entra em ação. Então, a gente também precisa analisar alguns mecanismos, né? Que nem, por exemplo, por muitos e muitos anos eu falei, gente, eu não consigo emagrecer. Eu tentei, não consigo. Ou então, aí, quando eu percebi que eu fazia de tudo e não emagrecia, eu falei, gente, não tenho o que fazer. Eu acho que eu nasci pra ser gorda e eu tenho as costas largas e eu vou morrer assim. Até que eu cheguei a 95 quilos. Você imagina uma pessoa com 1,58 m, 95 quilos. Eu não respirava direito. Eu não falava direito. Eu tinha perdido todas as minhas habilidades motoras de... Eu andava meio metro, eu tava quase morrendo. E eu sempre fiz exercício quando eu era criança. Eu sempre fui atleta, sempre joguei, sempre... E assim, era uma coisa que eu não aceitava. Porém, que engraçado, né? Existem coisas que acontecem na nossa vida que fica gravado nos nossos tanques emocionais. E se a gente não cuida, isso é substituído. Então teve uma vez que eu acessei os meus tanques emocionais e eu percebi que eu nasci magra, eu não nasci gorda. E quando chegou uma determinada fase da minha vida, eu lembro que a gente tava jogando vôlei aqui na rua de casa. A gente fechou a rua, começou a jogar vôlei. E eu era magra, imagina, atleta, fazia um monte de exercício físico, fazia ginástica olímpica, fazia natação. E a gente fazia vôlei, a gente jogando vôlei no domingo à noite, domingo à tarde aqui em casa. Meu vizinho passa, meu pai tá parado na calçada. Meu vizinho passa e fala assim, eu escutei. Nossa, como a Pri tá bonita, hein? Meu Deus, essa tá bonita, essa vai dar trabalho. Na hora que ele falou aquilo, meu pai falou, não vai dar trabalho coisa nenhuma. Eu tô já preparado, eu tô armado aqui, ó. O gavião que chegar vai levar bala. Só que, gente, eu era uma criança de 6 anos, ouvindo aquilo que o pai
por uma menina é a alta referência dele. Não que eu vou meter bala porque meu bode tá solto, mas as minhas cabritas tá presa e blá 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 blá. O que o meu tanque emocional do pai fez? Registrou lá assim, ó. Você não pode ser bonita. Você não pode ser magra. E você não pode chamar atenção de jeito nenhum. Porque se você chamar atenção e vier algum avião aqui, seu pai vai meter bala. Se seu pai meter bala, ele vai ser preso. Você quer que seu pai vá pra cadeia? Olha a analogia que o meu cérebro naquele momento fez. Eu continuei jogando. Mas é muito engraçado. Eu pego as minhas fotos de 6, 7 anos. É de um jeito. Com 8 eu já tô começando a engordar. Com 9, com 10. E aí não consegui parar mais. Só que tem um detalhe muito grande em relação a isso. Quando aconteceu isso, e que eu tive essa revelação, foi uma raiz do meu entendimento. De 94 eu passei a 82 quilos, a 86 quilos. E só que eu meio que estagnei ali. E aí eu comecei a perceber, nossa, mas por que eu não emagreço? Eu já entendi que eu não vou. E quando eu emagreci de 94 para 86, você emagrece um pouquinho, mesmo se você ainda acima do peso, você se sente melhor, né? Eu fui no mercadinho aqui em casa a pé, e tava tendo uma construção, e construção tem pedreiro mexe com todo mundo. Na hora eu abaixei a cabeça, eu falei assim, eu não posso dar trabalho. Então, mesmo eu tendo o entendimento do que tinha acontecido comigo, eu precisava restaurar aquela área dos meus tanques emocionais. E aí, desse processo de restaurar, quando você vai restaurando, o que eu entendi? Eu entendi também que eu ativo o meu feminino dançando. E eu parei de dançar. Então, você vê que uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Então, para eu voltar a ter o corpo que eu desejo, eu tenho que voltar a dançar. Aí o cérebro já auto-sabota. Por que você não dança? Porque não tenho tempo de ir pra uma academia, não tenho tempo de fazer aula de dança, mas tem pela internet. Liga seu computador na sua televisão e dança. E aí a partir do momento que agora eu entendi um comportamento que eu não conseguia de jeito nenhum, agora eu consigo descobrir ferramentas para executar aquilo. E aí agora o ponto é eu só dominar a minha preguiça de fazer a aula ou não. Entende? Então assim, eu quis explanar um pouco essa minha parte de emagrecer, porque todo mundo julga um gordinho. Todo mundo acha que ele só precisa parar de comer. Todo mundo acha que ele tem que criar vergonha na cara. E muitos, de fato, têm que trocar sua alimentação, que a sua alimentação tá te matando, mas muitos, eles comem emoções. Muitos, eles comem dores, eles comem feridas, eles comem traumas, eles comem bloqueios, eles comem decepções, eles comem fracassos. E a gente não pode negligenciar isso. Porque tudo que te autodestrói, ela tem uma raiz, né? Então, vamos parar de focar no comportamento e julgar o comportamento da pessoa e vamos, como fala, vestir as vestes delas e entender que aquele comportamento ruim tem uma raiz. Gente, pra mim, hoje é um pouco claro. Pra mim, Deus, ele é soberano. Pra mim, Deus é o criador do universo, do céu e da terra. Pra mim, Deus, ele é um pai misericordioso, amoroso e bondoso. Pra mim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E pra mim, não faz sentido uma pessoa nascer com compulsão alimentar. Que isso não é bom, não é agradável, não é perfeito. Pra mim, não faz sentido. Então, se não faz sentido, algo aconteceu para essa pessoa fazer isso que não tem nada a ver com Deus. Para mim, não faz sentido uma pessoa linda, maravilhosa, ser desrespeitosa, ser agressiva, ser estúpida, arrogante.
essa pessoa não é assim, ela não nasceu assim, Deus não ia fazer essa pessoa assim, porque ele é perfeito. Mas algo aconteceu. E os tanques emocionais, eles podem já ter alteração na gestação. Então, muitas pessoas que falam, eu nasci assim, eu não tenho culpa. Não, você não nasceu assim. Deus, ele não erra. Mas algo aconteceu que distorceu os seus tanques emocionais, distorceu os seus pensamentos, automaticamente vai distorcer seus sentimentos, que automaticamente vai distorcer suas ações, seus comportamentos. Agora, de fato, você quer mudar os seus comportamentos? Não, eu tô bem assim, ok. Agora, você quer mudar? Quero porque eu não aguento mais ser assim. Então, existe uma solução. Mas essa solução ela tem que vir de você. Agora, quantas pessoas forçam isso? Quantas pessoas elas fingem mudar um comportamento, mascaram outros, mas não são felizes. E precisa ser leve, precisa ser natural. Então, a forma mais errada que eu vejo de tudo, assim, é sabotar os nossos comportamentos. É fingir que eles não existem e tentar colocar outros comportamentos em cima para um ir mascarando o outro e você vai levando a vida assim até chegar uma hora que você nem sabe mais quem você é, de tantos comportamentos que você foi obrigado a colocar para você conseguir sobreviver. E aí de repente chega uma hora que a bomba estoura e vem tudo a toda. Então você não molda os seus comportamentos. Você não modifica os seus comportamentos pelos comportamentos. Você precisa ir na raiz. É a mesma coisa. Nasceu uma maçã podre, você não vai conseguir, com a sua mão, com o seu tato, fazer ela ficar saudável, normal. Mas você pode ir na raiz, cuidar da raiz e essa raiz fazer um próximo ciclo com novas maçãs saudáveis. E o comportamento é exatamente isso. Comportamentos ruins são maçãs podres. Eu não conserto maçãs podres, eu conserto raiz. Eu ponho adubo certo com remédio na raiz. Se for possível, eu arranco a raiz e coloco uma nova. Mas eu não modifico o fruto. Comportamento é fruto. Toda vez que eu quero modificar um fruto, eu me auto-saboto e eu acabo fazendo com que esse fruto, eu mascaro ele, eu vou lá e passo uma maquiagem nele. Maquiagens não são duráveis. Maquiagens não são para sempre. Maquiagens são momentâneas. Então, nós funcionamos 95% das ações através do que nos aconteceu e o que está registrado nos nossos tanques emocionais. E aí, enquanto eu não restaurar esses tanques emocionais, eu não consigo modificar os meus comportamentos. E o que eu acho mais incrível desses tanques emocionais é que eu não preciso entrar em contato com a pessoa que me gerou dor. Eu não preciso voltar a me relacionar com as pessoas que me geraram dor. Eu não preciso viver a vida das pessoas que me geraram dor. Eu posso fazer isso linda, bela, e essas pessoas elas nem vão saber que eu tô fazendo isso. Mas o meu comportamento tá modificado, os meus tanques estão restaurados e eu consigo seguir a minha jornada com leveza, com verdade, com entendimento de que eu não sou perfeita, com entendimento de que eu vou errar, com entendimento de que os meus comportamentos ruins não definem de fato quem eu sou. Mas eu posso, através dos meus tanques emocionais, restaurar e modificar esses comportamentos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Existe a educação financeira e existe a terapia financeira. Por muito tempo eu fiz educação financeira, eu fiz cursos e cursos de educação financeira e eu fazia cagada com o dinheiro. Gastava mais do que ganhava, não guardava dinheiro, me enrolava em dívida. Antes de eu receber eu já fazia
amanhã eu vou receber X dinheiro da cliente, então eu já vou gastar. Enfim, o dinheiro não parava na minha mão. E eu trabalhava que nem uma camela. Trabalhava até 2 da manhã. Pra mim não tinha problema trabalhar. O problema era o dinheiro ficar. Então eu fazia cursos do quê? De educação financeira. Que eu falava, gente, eu não sei administrar meu dinheiro. Só que eu tinha já feito 3 cursos. Fiz curso da Natália Arcuri, fiz curso do Primo Rico, fiz curso de não sei quem, de não sei quem. Fiz coach financeiro pra entender o que acontecia comigo e nada. Até que um dia eu fiz uma terapia financeira. E aí eu falei, uau, o que é isso? Fui lá e tal. O que eu entendi nessa terapia financeira? O que eu aprendi? E hoje eu dou treinamentos de terapia financeira. O meu cérebro, eu não sei porquê, eu não sei como, eu não sei quando, mas o meu cérebro registrou no subconsciente que dinheiro pra mim era igual o Monte Everest. Não me pergunte como ele fez isso. O que acontece? Toda vez que eu lidava com o dinheiro, o meu cérebro entendia que eu estava lidando com o Monte Everest. Só que o que isso significa? Para mim, o Monte Everest, os pontos negativos do Monte Everest pouquíssimas pessoas têm acesso. Olha só, pouquíssimas pessoas têm acesso. As que têm acesso não vai chegar no topo, vai morrer no meio do caminho. E as pouquíssimas que chega até o topo lá é a minoria da minoria da minoria. Aí aquele que chegar no topo, aquele sim ele vai se dar bem. Aquele sim vai conseguir fazer qualquer coisa da vida dele. Porém, a maioria dos outros que ficaram pelo caminho não tiveram essa oportunidade. Ou seja, não é acessível a todo mundo. Ou seja, não é algo fácil de ter. E detalhe, envolve a morte. Então, pra mim, Priscila, ir pro Monte Everest é algo... Praticamente eu não tenho vontade nenhuma de ir pro Monte Everest. E se eu for, eu tenho a maior chance é ficar no meio do caminho. E ter que voltar pra trás. Agora, se eu trazendo essa analogia do Monte Everest pro dinheiro, quando que eu ia ter dinheiro na minha mão, gente? Nunca, porque o meu cérebro associou o dinheiro à morte. Não me pergunte como ele fez isso. Só que enquanto eu não modifiquei a metáfora do meu dinheiro, o dinheiro não parava na minha mão. E eu só ia acumulando dívidas e dívidas de dívidas. Depois que eu modifiquei essa metáfora, e lógico, existem mais 4 processos para ser feito, mas esse é o primeiro. Depois que eu fiz isso, o dinheiro ele começou a vir para mim de uma maneira que nunca veio. Porque eu sempre precisei me esforçar muito para ter dinheiro. Eu sempre precisei estar muito empenhada, muito dedicada, dar muito de mim para eu conseguir dinheiro. Então, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele tem um poder extraordinário sobre nós. Só que ele não é nosso inimigo. Mas a gente não acessa ele. Só que quando a gente acessar ele, a gente entender o mecanismo dele, modificar algumas pecinhas que foram colocadas ali errado, atualizar alguns programas, nossa, aí os comportamentos que você não gostava, os comportamentos que te incomodam, os comportamentos que te assombram, os comportamentos que te frustram, eles vão caminhar pro lugar que eles precisam ir e vão te deixar livre para você de fato viver os comportamentos que você nasceu para viver. Então, por exemplo, só um overview aqui pra gente encerrar. Pessoas que são alcoólatras, pessoas que bebem muito. Por que eles bebem? Porque eles têm um vazio tão grande dentro deles, eles se acham tão insuficientes. Eles se acham tão insuficientes. Eles se acham tão vazios, eles se acham tão insignificantes.
que quando eles bebem para suprir isso. E todas as vezes que eles bebem, eles sentem, nem que foi um pouco tempo, essa autossuficiência. Ai, eu sou importante, ai, eu tô aqui, tem alguém que me olha, e esse alguém que me olha é a bebida. Esse alguém que me olha é a droga. Esse alguém que me olha é esses vícios. O vício, ele veio para suprir o vazio que você tem. Quem tem compulsão alimentar tá comendo emoções. Quem tem uma necessidade de ficar fazendo o corpo de vitrine tem falta de pai. Meninas que têm necessidade de ficar pondo roupinha curta, se mostrando que o corpo delas é mais valioso do que elas são. Elas têm falta de pai. Ah, mas meu pai tá em casa, tá presente, tudo bem, mas seu tanque emocional do pai tá destruído. Você precisa restaurar o tanque emocional dele. Se eu sou lésbica, é porque eu tenho falta de mãe. O meu tanque emocional da mãe tá detonado. Eu não me sinto aceita pela minha mãe. Eu não me sinto suficiente pra minha mãe. Eu nunca sou boa o suficiente pra minha mãe. O rapaz, quando ele decide, quando ele quer ser aquele garanhão, pra provar pra todo mundo que ele é o tal, ele tem que restaurar os tanques emocionais do pai. Porque é o pai que dita a sexualidade do filho. E ambas extremidades do homem, tanto você ser garanhão, tanto você ser o comedor, quanto você ser o homossexual, são ambos que você quer ser aceito pelo seu pai. Ambos você se sente rejeitado pelo seu pai. Ambos você não se sente aceito. Mas para você ser aceito, você ou é o garanhão ou é o homossexual. Mas em nenhum dos dois você consegue ser 100% você mesmo. Então, e quando você é garanhão, o que você faz com as mulheres é a maneira na qual você sente que o seu pai faz com você. E o que você faz o que você busca em outros homens na sua homossexualidade é o pai que você não tem, que você queria buscar e que você queria achar. Então não existe ninguém, não existe você julgar uma pessoa pelo comportamento dela. Não existe você definir uma pessoa pelo comportamento dela. Existe você entender as raízes, os tanques emocionais dela que gerou aquilo. E aí fica tudo mais claro. E aí começa a ficar tudo mais leve. Porque você carregar um peso de que você nasceu daquele jeito, você tem que morrer daquele jeito, e que você não vai mudar e que só vai piorar a sua vida. Ai, meu Deus, eu nasci com compulsão alimentar, eu vou morrer assim, vou morrer gorda, feia. É terrível. É terrível. Então, se você sabe o que você tem que fazer e você não consegue fazer, é porque os seus tanques emocionais do pai e da mãe precisam ser restaurados. E a partir do momento que você restaurar os seus tanques emocionais, os seus comportamentos ruins que você tinha muitos deles, quando você perceber, se já tá sem eles, ó, há muito tempo. Lembra, pensamento gera um sentimento dentro de você, que gera uma ação. Todo comportamento que você tem, ele é proveniente de um pensamento. Todos. Os pensamentos eles podem ser conscientes ou inconscientes. Quando são pensamentos inconscientes, você vai ter comportamentos bons ou ruins, mas que você não controla. E aí, para você de fato mudar aquilo, transformar aquilo, você precisa restaurar os seus tanques emocionais. Restaurou seus tanques emocionais,
Automaticamente. É automaticamente mesmo. Porque se você pegar uma planta que os frutos dela estão podres, se você dar remédio e cuidar da raiz, automaticamente vai começar a nascer fruto novo. Então, lembre-se sempre, foca na raiz. Vai atrás dos seus tanques emocionais. Entenda quais são os conflitos internos que você tem. Entenda o que gera aquilo. Os seus comportamentos é a ponta do iceberg que vão te levar aos seus conflitos emocionais, que vão te levar para os seus tanques emocionais. É simples. É simples. A sua transformação é mais simples do que você imagina. Não significa que ela é fácil, mas significa que ela é simples. E se você quiser, eu posso te ajudar. E se você quiser aprofundar mais esse assunto, não se esqueça de ir lá no link da minha bio. Não se esqueça de se inscrever na Jornada da Conexão Emocional. É um evento 100% online, gratuito, que eu estou entregando, que eu nunca entreguei, para te ajudar, para fazer você a direcionar aonde estão esses conflitos internos. Como que eu acho esses conflitos internos? Como que eu restauro esses tanques emocionais? Como que eu faço para me libertar desse comportamento tóxico? E é nesse evento que a gente vai falar sobre isso. É lá que eu vou te ensinar nas aulas como te direcionar. Então não perca tempo. Vai lá, se inscreve, é de graça, é gratuito. Lembra, o seu pai e sua mãe, eles podem ter errado com você, mas eles não tiveram a chance que você está tendo. Não julga o seu pai e sua mãe deles terem errado com você, deles terem danificado seus tanques emocionais, sendo que eles não tinham essa oportunidade. Mas cuidado, porque às vezes você vai ficar tão focado em querer julgar seu pai e sua mãe, em querer julgar as pessoas que te trouxeram dor, e você tá tendo uma oportunidade de se livrar delas e você não tá indo lá se inscrever, que é online, que é gratuito, você vai fazer da tua casa, de uma forma simples, de uma forma leve. Não vai ser fácil, mas vai ser simples, e tudo que é simples é possível de ser realizado. Então, vai lá na bio, corre, compartilha esse vídeo com as mulheres que você conhece. Conhece alguma mulher que respira, que tem Instagram? Compartilha essa live com ela. Com certeza tem algo que ela quer muito fazer. Ela sabe muito que ela tem que fazer aquilo, mas ela não consegue. E ela tá se condenando, ela tá se julgando, ela tá se chicoteando por isso. Ela não tá entendendo por que ela faz aquilo e ela tá começando a criar rótulos para ela. Porque os rótulos te convencem desses comportamentos. Ah, eu sou assim mesmo. Ai, meu Deus, eu não vou mudar. Ai, eu sou desorganizada mesmo. Ai, eu nasci assim. Ai, eu não sei o que, não sei o que lá. Quando você cria rótulos para você, é porque você não tá achando a solução correta. Então, para aquilo te acalmar, te dar uma resposta racional, você cria rótulos. Não permita que ninguém rotule seus filhos. Não permita que ninguém rotule você. E não permita se autorrotular e não rotule ninguém. Vá, perceba os conflitos e descubra. Perceba os comportamentos e descubra os conflitos internos. Você descobrindo os seus conflitos internos, você vai ter equilíbrio emocional. Certo? E é isso, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te estender a mão. Eu já estive exatamente onde você está. Por eu estar aí que eu fui buscar ajuda. E através dessa minha ajuda, eu tive conhecimento. Eu estudo, busco cada vez mais. Então, além de eu ter a teoria para te ajudar, eu tenho a prática. E a prática, ela é de fato o que resolve. Então, vem comigo. A minha mão tá aqui estendida para você. E eu espero poder, de fato, te ajudar. Assim como eu fui ajudada. Eu espero, de fato, ajudar você a entender os seus conflitos internos. A você refletir que você não nasceu assim. Que isso não foi obra-prima de Deus. E que existe uma solução. Não para você viver perfeita e ausente de conflitos, porque nós estamos num mundo imperfeito e com conflitos, com problemas, mas mais leve, com mais sabedoria, com mais calma, com mais amor, com mais esperança, tá bom? Então conta comigo, compartilha esse vídeo com o maior número de mulheres e estamos juntas sempre, vamos ativar aí esse poder feminino. Beijo!